Fala galera, como vocês estão? Futebol Connection aqui. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre PSG amanhece com muros pichados e forte cobrança contra Leonardo e Nasser Al-Khelaifi. Especulado em Flamengo e Atlético, Di Maria toma decisão sobre futuro. La Liga atualiza limite de salários, e Barcelona vive drama único que não acontece nem em Nanicos, da segunda divisão. Então vamos para o vídeo. PSG amanhece com muros pichados e forte cobrança contra Leonardo e Nasser Al-Khelaifi, 10 anos de mediocridade. A vitória por 3-0 em cima do Bordeaux não apagou da memória do torcedor do Paris Saint-Germain a eliminação na Champions League. Nesta segunda-feira, 14, mensagens de protesto foram pichadas nos muros da sede do clube, no centro de treinamentos e no Parque dos Príncipes. Além de atletas da equipe, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, e Leonardo, diretor esportivo do clube, também foram alvos dos insultos. Léo Nasser fora, Paris será sempre Paris, Paris é nosso, e QSI, Qatar Sports Investment, 10 anos de mediocridade foram algumas das mensagens escritas nas paredes. E aí galera, o que vocês acham que o PSG precisa fazer para ganhar uma Champions? Comenta aí embaixo. Especulado em Flamengo e Atlético, Di Maria toma decisão sobre futuro. Após a eliminação do PSG na Champions League, o jornal L'Équipe revelou uma possível barca de saídas do clube francês. Entre elas está Di Maria, que está em seus últimos meses de contrato. Fora dos planos do time parisiense, o argentino chegou a ser especulado em clubes do Brasil, como Atlético e Flamengo. Segundo o diário RMC Sports, Di Maria já decidiu que não ficará no PSG para a próxima temporada. Na Espanha, de acordo com o meio-atacante não gostou de ter ficado no banco na eliminação para o Real Madrid, mesmo depois de boas atuações nos 2 meses que Neymar ficou lesionado. Ali, ele entendeu que era o fim do ciclo em Paris. Nos bastidores, comenta-se que o brasileiro Lucas Paquetá, do Lyon, seria o escolhido para o lugar de Di Maria no PSG. Aos 34 anos, Di Maria tem sido cogitado em ligas como Espanha e Itália. No entanto, o jogador deve apenas definir o próximo passo na carreira na metade do ano. Vocês gostariam de ver Di Maria atuando no Brasil? Comenta aí embaixo. La Liga atualiza limite de salários, e Barcelona vive drama único que não acontece nem em Nanicos, da segunda divisão. La Liga atualizou os limites salariais de cada clube espanhol da primeira e segunda divisão. O Barcelona possui saldo negativo de 144 milhões de euros, 796 milhões de reais. La Liga fez de forma oficial a atualização do custo do elenco e do limite salarial de cada equipe da primeira e segunda divisão. E o drama financeiro do Barcelona segue em aberto. Isso porque o clube catalão é o único clube dos 42 entre primeira e segunda divisão com uma marca negativa. Com um saldo de 97 milhões de euros, 536 milhões de reais, no mercado de verão, passou para menos 144 milhões de euros, 796 milhões de reais, após as contratações do mercado de inverno. O Real Madrid é o líder na categoria, já que não gastou um único euro na última janela de transferências de inverno. Os merengues possuem saldo de 739 milhões de euros, 4 bilhões de reais. O clube da capital espanhola é seguido pelo Sevilha, com 199 milhões de euros, 1 bilhão de reais, e pelo Atlético de Madrid, que ocupa a terceira posição com saldo de 161 milhões de euros, 889 milhões de reais. Na Série B espanhola, o Real Valladolid, clube que tem Ronaldo Fenômeno como dono, é um dos exemplos. A equipe ocupa a segunda posição das equipes como maior limite salarial, com um saldo de 29 milhões de euros, 160 milhões de reais. Diretor do Corinthians cita novela por Pedro, diz o que trava Cavani e Suárez e admite prazo ideal por centroavante. O Corinthians segue atento ao mercado após a chegada do treinador Vitor Pereira. Em entrevista à TV Gazeta, o diretor de futebol do Timão, Roberto de Andrade, falou sobre a busca da equipe por um centroavante e falou sobre a situação de Edinson Cavani e Luís Suárez. Segundo o dirigente, o prazo ideal para a chegada de um centroavante à equipe seria o mês de março, já que a Conmebol Libertadores se inicia em abril. Acho que esse mês de março, na nossa cabeça, seria o prazo certo, porque a Libertadores é no começo de abril, então já estaria resolvido. Ainda não, tem alvo definido, estamos vendo. Aqui no Brasil não tem o que tem, custa caro. O Palmeiras quis comprar o Pedro, e não quiseram liberar, é difícil, às vezes nem o dinheiro resolve, disse. Recentemente, os nomes dos uruguaios Edinson Cavani, do Manchester United, e Luís Suárez,
do Atlético de Madrid, foram especulados no timão. Porém, a equipe teria que esperar pelo término do contrato destes atletas com seus clubes antes de contar com seu futebol. Não dá para contar com isso, esperar o contrato deles acabar. O Corinthians tem que tentar achar esse centroavante o mais rápido possível, porque, o quanto antes ele estiver aqui trabalhando conosco, a chance de dar certo também aumenta, do que ficar esperando lá na frente. Acho que não, esperar por eles. A gente está trabalhando, logo mais a gente vai conseguir achar alguém, disse Roberto. E aí, torcedor corintiano, quem você gostaria que fosse o camisa 9 do seu time? Comenta aí embaixo. Com idas e vindas, John Textor consegue nome dos sonhos do Botafogo, Luiz Castro. Aldo Rail dá o braço a torcer e anuncia a liberação de Luiz Castro após participação na Copa do Emir. Chegada do treinador ao Botafogo foi demorada, mas sempre houve confiança. Todas as partes estão acertadas e apenas o anúncio oficial, que deve acontecer em breve, separa Luiz Castro do Botafogo. Após pouco mais de um mês de negociações, a novela envolvendo o treinador português terá um fim na próxima sexta-feira, dia 18, quando o contrato com o Aldo Rail, do Catar, vai acabar. O clube catarí anunciou a liberação em um acordo mútuo, respeitando a vontade dele de ir ao Brasil. Luiz Castro sempre foi o plano A de John Textor. O investidor considera que o português é o nome certo para a reconstrução do Botafogo pelo trabalho integrado que faz entre categorias de base, algo que desenvolveu no Porto Por, e time profissional. O estilo baseado na posse de bola também agrada. A despedida de Castro no Aldo Rail, teoricamente, será na sexta-feira, data da final da Copa do Emir. Nesta segunda-feira a equipe enfrenta o Al-Sadd na semifinal. Em caso de eliminação, é provável que a vinda do português ao Brasil seja adiantada para o decorrer desta semana. Ontem pelo campeonato italiano. Fiorentina ganhou por 1-0 do Bolonha. Napoli ganhou por 2-1 do Hellas Verona. Atalanta e Genoa empataram em 0-0. Udinese e Roma empataram em 1-1. Torino e Inter de Milão empataram em 1-1. Pelo campeonato alemão. Köln venceu o Bayer Leverkusen por 1-0. Borussia Dortmund ganhou por 1-0 do Arminia Bielefeld. Eintracht Frankfurt ganhou do Bochum por 2-1. RB Leipzig ganhou do Greuther Fürth por 6-1. Pelo campeonato inglês. Chelsea ganhou do Newcastle por 1-0. Wolverhampton Wanderers ganhou do Everton por 1-0. Leeds United ganhou do Norwich City por 2-1. Watford ganhou do Southampton por 2-1. West Ham ganhou do Aston Villa por 2-1. Arsenal ganhou do Leicester por 2-0. Pelo campeonato espanhol. Raio Vallecano e Sevilla empataram 1-1. Real Betis ganhou do Atlético de Bilbao por 1-0. Real Sociedade ganhou do Deportivo Alavés por 1-0. Barcelona ganhou do Osasuna por 4-0. Pelo Campeonato Paulista. São Paulo ganhou do Mirassol por 3-0. Palmeiras ganhou do Santos por 1-0. Botafogo de São Paulo ganhou do Novo Horizontino por 2-1. Ituano ganhou do Bragantino por 2-0. Pelo Carioca. Nova Iguaçu ganhou do Madureira por 3-0. Vasco ganhou do Resende por 3-0. Audax e Botafogo empataram por 2-2. Bem galera, eu vou ficando por aqui. Valeu e obrigado.